Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, começando o nosso programa de hoje, dizendo que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, estão julgando um recurso relacionado a uma nova eleição municipal em Iguatu. A Justiça Eleitoral cearense anulou as eleições municipais de 2020 no município de Iguatu, apontando algumas irregularidades, e marcou data para uma nova eleição. Houve recurso e o julgamento está acontecendo no plenário virtual do Tribunal Superior Eleitoral, que começou hoje e vai até a próxima sexta-feira, 13. A relatora do processo é a ministra Carmen Lúcia, que deu parcial provimento ao recurso. A propósito do Tribunal Superior Eleitoral, ainda não há qualquer informação pública daquela corte sobre o processo de cassação dos mandatos dos deputados estaduais cearenses Carmelo Neto, Marta Gonçalves, Silvano Oliveira e Alcides Fernandes. Eles tiveram os mandatos cassados pelo TRE cearense em razão de o partido deles, o PL, ter infringido a lei de cotas ao apresentar candidaturas fictícias nas eleições de 2022. Isto é, o partido não cumpriu a lei que manda ter na chapa proporcional 30%, ao mínimo, 30% de candidaturas, para ser mais específico, candidaturas femininas. O recurso que foi para o TSE é o de suspeição contra o juiz que foi relator do processo que cassou o mandato dos deputados do Ceará. Ainda não é o recurso contra a decisão do Pleno do TRE sobre a cassação. No nosso entender, esse processo tem tudo para o TSE anulá-lo, anular todo o julgamento feito pelo TRE cearense. Além do que, a aprovação da PEC da anistia já garantirá a manutenção dos mandatos dos deputados estaduais cassados. Luiziane Lins e o governador Elmano de Freitas devem estar conversando agora. E a conversa é na residência que a deputada federal Luiziane Lins tem em Fortaleza. Por que não é no Palácio da Abolição? Diz lá as línguas maliciosas, para evitar que a senadora e o deputado estadual, que estão sempre ao lado do governador Elmano, a senadora é Augusta Brito, e o deputado estadual é o presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Eles não deixam o governador só nem um instante. Por isso, a conversa do governador com Luiziane é na residência dela. E é sobre a candidatura dela à Prefeitura de Fortaleza no próximo ano. Os 35 anos da promulgação da Constituição Cidadã, como denominou-a o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, em 5 de outubro de 1988, na solenidade
da sua promulgação. Ontem, aqui, reservamos um bom tempo para registrar esse fato. E hoje faremos o mesmo em razão da importância que todos os brasileiros devemos dar à lei maior do país. Ontem, 5 de outubro, a data de comemoração dos 35 anos de promulgação da Constituição, duas solenidades marcaram a efeméride em Brasília. A primeira, no Congresso Nacional, onde a Constituição foi gerada, e a outra, no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição. Os chefes dos 3 poderes da República, Legislativo, Executivo e Judiciário, compareceram a ambas. No Senado, o principal pronunciamento foi do senador Rodrigo Pacheco. Vamos ouvi-lo. Comemoramos o aniversário do grande marco da redemocratização do Brasil. Mais que um texto normativo, a Constituição é uma carta de promessas endereçadas à população brasileira. Uma carta com diretrizes para os representantes do povo. Uma carta que definiu claramente qual o tipo de Estado que o Brasil seria dali em diante. Ao fim dos trabalhos na Assembleia Nacional Constituinte, na sessão de promulgação do novo texto constitucional, no dia 5 de outubro de 1988, o deputado federal Ulisses Guimarães anunciou o seguinte, aspas, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude para que isso se cumpra. Fecho aspas. O grande estadista brasileiro, pai da Constituição Cidadã, falava de uma perspectiva singular, a de alguém que foi um dos líderes da oposição no regime anterior. A promulgação da Constituição de 1988 significava a retomada das liberdades básicas, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir. Significava o fim da repressão que fez milhares de vítimas, mortos, torturados, exilados, censurados, presos, num dos períodos mais sombrios de nossa história. Significava o retorno de uma institucionalidade vigorosa, em que o Executivo governa, o Parlamento legisla e o Judiciário julga, sem que um poder se subordine ao outro, formal ou informalmente. A harmonia e a independência estavam gravadas no texto constitucional e, a partir de então, deveriam ser o norte de atuação dos poderes da República. Disse o doutor Ulisses em seu discurso, a sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou o antagonismo do Estado. A sociedade vencia, a sociedade venceu, e hoje podemos dizer que a sociedade vence a cada dia desses 35 anos de nossa Constituição Federal, que é vivida e reafirmada como a norma jurídica fundamental de uma democracia sólida e amadurecida. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. Já já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. As comemorações dos 35 anos da promulgação da nossa Constituição, depois da solenidade no Congresso Nacional, tivemos a sessão solene no Supremo Tribunal Federal. Lá, a fala principal foi do presidente da Corte Suprema Brasileira, ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ouvi-lo. A vida de um país é feita de algumas datas simbólicas, especialmente simbólicas. No Brasil temos o 7 de setembro,
dia da independência, temos 13 de maio, dia da abolição da escravização, temos o 15 de novembro, dia da República, e temos também o 5 de outubro, que foi o dia da reconstitucionalização do Brasil, e acho que o dia em que o país mandou uma mensagem para o futuro: ditadura nunca mais. E, portanto, nós estamos aqui celebrando 35 anos da Constituição de 1988, um tempo de muitas conquistas e de alguns desafios persistentes. Entre as conquistas, eu gosto de lembrar especialmente os 35 anos de estabilidade institucional, que é sempre um motivo de comemoração num país e num continente com a tradição que temos na América Latina e no Brasil, continente e país no qual as quebras da legalidade e as rupturas constitucionais marcaram todo o período republicano. De modo que é impossível exagerar a importância desses 35 anos de democracia e estabilidade que nós temos vivido, apesar de um susto ou outro. Também acho que merece registro, nesses 35 anos, a conquista da estabilidade monetária. Os mais antigos, aqui nesse plenário, lembrarão os dias tremendos de uma inflação que chegava a 5.000% ao ano e dos sucessivos planos econômicos fracassados que frustravam a vivência brasileira, inclusive com uma grande judicialização que terminava nesse tribunal. E os mais antigos assistimos Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1, Plano Collor 2, até que finalmente conquistamos a estabilidade monetária a partir de 1994 com o Plano Real. E acho que é merecido o registro e a homenagem ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que conduziu esse processo. E também, ao longo desses 35 anos, nós tivemos uma expressiva inclusão social no Brasil. O quadro ainda é dramático, como eu vou exemplificar, mas o Brasil conseguiu cumprir em 2015 os objetivos de desenvolvimento do milênio em termos de enfrentamento à pobreza extrema, propostos pela ONU, e, portanto, apesar do retrocesso infeliz de um período de maior recessão ou menor crescimento, nós ainda assim temos essa inclusão social para comemorar. De parte isso, em matéria de direitos humanos e em matéria de direitos fundamentais, também obtivemos imensas vitórias. Eu acabo de ver aqui à minha esquerda o querido ministro de sempre dessa casa, ministro Veloso, ministro Carlos Mário Veloso. Prazer tê-lo aqui, sempre prestigiando a casa. Mas, dizia eu, avanços em relação aos direitos fundamentais de mulheres que passaram a ter, por força da Constituição, igualdade na sociedade conjugal, tiveram uma expansão na sua participação no mercado de trabalho, tiveram aliados nesse tribunal na luta contra a violência doméstica, contra a violência sexual e contra todo o tipo de desequiparação. E, lembrava o presidente Arthur Lira, na Constituinte havia 5% de mulheres no parlamento, hoje existem 18%. Ainda é insatisfatório, mas já significa um avanço. E a gente, na vida, deve saber comemorar as pequenas vitórias, mesmo que tenha que continuar a empurrar a história na direção certa. Sobraram, no entanto, alguns desafios muito importantes que nós precisamos enfrentar, a começar, e todos eles amparados na Constituição. A pobreza extrema que existe no Brasil, 30% da população em insegurança alimentar. Ainda temos desigualdades profundamente injustas. E um outro desafio que nós ainda temos que enfrentar é o da violência urbana e, infelizmente, do crescente crime organizado que começa a entrar no radar da sociedade brasileira e nós precisamos encará-lo. Ainda registrando mais uma vez a presença das demais autoridades, a Constituição de 88 fez o Executivo voltar ao seu tamanho normal, fez o Legislativo ocupar o espaço que verdadeiramente lhe pertence e produziu uma ascensão institucional importante, eu assim penso, do Poder Judiciário. Como eu, presidente Pacheco e o presidente Lira estamos de pleno acordo, não existem poderes hegemônicos
nós todos vivemos em parceria institucional pelo bem do Brasil, como deve ser a vida democrática. Eu escrevi hoje mais cedo, num artigo publicado na imprensa, a história não é um destino que se cumpre, mas é um caminho que se escolhe e se traça, e, portanto, nós estamos aqui procurando empurrar a história na direção certa. Acho que nós andamos na direção correta ao longo do tempo, embora não na velocidade desejada. Todos nós compartilhamos a mesma impaciência de fazer o Brasil chegar no lugar que nós achamos que ele merece. Do Supremo Tribunal Federal também falou o vice-presidente da República, por conta da impossibilidade de o presidente Lula se deslocar em razão da cirurgia a que foi submetido para colocar uma prótese no quadril. Isto na última sexta-feira. Alckmin, o vice-presidente da República, representando o chefe do Poder Executivo, fez um longo pronunciamento. Vamos ouvir parte dele. Posso com segurança afirmar que não houve um só segmento da sociedade brasileira que não tenha sido ouvido, que não tenha com ela contribuído e não se ache nela representado. Ela é um espelho fiel do nosso povo e um autêntico reflexo dos nossos melhores anseios. Se por absurdo o pior dos sensos críticos pretendesse acusá-la de inepta ou exagerada, só uma coisa já bastaria para justificá-la: a instituição do Estado democrático de direito. Mas ela não ficou só nisso. Assegurou a todos nós o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Ela não é ambiciosa, ela é correta. Ela não é excessiva, ela é justa. Ela não promete demais. Nós é que fizemos de menos até agora. E estamos ainda muito em débito com o futuro que ela previu. Não houve tempo mais democrático entre nós para a elaboração de uma Constituição tão republicana. Eleitos pelo voto popular, livre e universal, os constituintes não fecharam as portas para o povo. O Congresso Nacional vibrou de democracia. Seus corredores foram tomados por multidões. O plenário da Assembleia Constituinte fervilhou de ideias, propostas e debates. E é só assim mesmo que se consolidam as grandes conquistas sociais, pelas mãos da democracia. A Constituição de 88 é uma conquista de toda a sociedade. Se nós a garantirmos, ela nos garante. Se nós as respeitarmos, ela nos protege. E quem, como eu, no ato da sua promulgação, jurou uma vez cumpri-la, tem mais ainda a obrigação de sempre defendê-la. E é por isso que, por dever de reconhecimento, quero enaltecer o papel do Supremo Tribunal Federal, guardião maior da nossa Constituição. Que as lições deixadas por esta última quadra do processo eleitoral brasileiro nos permitam, de uma vez por todas, aprender que somos um povo vocacionado para a paz, a liberdade e a justiça, e que o caminho mais seguro para alcançar esse ideal é o da via legítima da democracia. Assim, a partir desse entendimento, e como aconteceu há 35 anos atrás, possamos também hoje, de cabeça erguida, outra vez afirmar: não houve tempo mais democrático como este em que estamos vivendo no Brasil. Bom, agora vamos fazer o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a parte final do nosso programa.
Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que 2 candidatos estão disputando hoje o cargo de defensor-geral do estado do Ceará. O pleito conta com a participação de 315 defensores, esses eleitores aqui do estado, e ocorre das 9 horas da manhã até às 15 horas, às 3 da tarde, nas sedes administrativas da Defensoria Pública do Estado do Ceará, nos municípios de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. A disputa está entre os defensores Luiz Fernando de Castro da Paz, com o número 13, e a defensora Sâmia Costa Farias Maia, número 10, que é apoiada pela atual defensora-geral. Deputados cearenses repercutem a execução de médicos no Rio de Janeiro. Na Assembleia Legislativa, parlamentares solicitaram um minuto de silêncio e cobraram mudanças no Código Penal brasileiro para evitar a escalada da criminalidade no país. A CPI da violência no futebol é protocolada na Assembleia Legislativa. O requerimento é de autoria do deputado Carmelo Neto e, segundo ele, quase 30 parlamentares assinaram a solicitação entre opositores e governistas. E o deputado Pastor Alcides Fernandes diz que Fortaleza terá um candidato de direita, cristão e patriota. De acordo com ele, a direita no país está viva, e isso foi demonstrado durante a visita de Jair Bolsonaro a Fortaleza, onde foi recebido por apoiadores no comitê de André Fernandes e também após esse comitê no shopping da capital. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre roubo de Pix à distância, um novo crime que tem até cooptação de funcionários de telefonia. Esse grupo usava programas espiões para invadir celulares por meio de links e arquivos. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete sobre 2005, uma facção que executou criminosos que mataram 5 ao incendiar ônibus. Tudo sobre o Tribunal do Tráfico, sobre esses assuntos mais atuais que envolvem a criminalidade. E candidato à Procuradoria-Geral da República engavetou reunião que tornou Bolsonaro inelegível. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos em destaque marqueteiros de Lula que usam experiência com estética fálica de Bolsonaro para amarrar Milei. Publicitários ajudam peronismo em meio à popularização de símbolos como motosserras. Bom, agradecendo a honrosa audiência de todos os nossos telespectadores e ouvintes das nossas redes sociais, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo voltar na próxima segunda-feira. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los segunda-feira. Até lá!